De volta aqui com o TV Mar News, nesse momento 11 horas e 32 minutos. E olha, gente, Alagoas registrou um aumento no número de casos de internação de crianças por conta de síndromes respiratórias agudas grave. Fernando Palmeira traz detalhes para a gente sobre os cuidados que a gente deve adotar com as crianças para evitar que elas fiquem doentes. Vamos ver agora. O inverno chega, baixa temperatura e a bronquiolite vem trazendo preocupação para os médicos em geral. E aqui no HGE a incidência de casos tem aumentado. E vamos conversar com uma especialista. Está aqui do meu lado a doutora Josane Paz e ela nos fala sobre o que significa esses casos. Bom dia a todos. A bronquiolite é uma doença viral que acomete principalmente as crianças abaixo de 1 ano, podendo também acometer abaixo de 2 anos, sendo mais frequente abaixo de 1 ano. Nesse período da mudança de tempo, que fica do calor para o frio, é uma doença causada pelo vírus sincicial respiratório, que inicialmente é um quadro de resfriado, com tosse, coriza, febre às vezes, ou pode ter febre alta também. E daí evolui para um desconforto respiratório. A criança começa a cansar e pode piorar com isso e chegar até uma pneumonia. A transmissão se dá via oral, via aérea, pessoa a pessoa? A transmissão se dá através da via respiratória, entendeu? Porque o vírus ele fica no ambiente e principalmente entre as crianças. As crianças que estão nas creches, nas escolas, porque ficam muito próximas umas das outras, ou então aqueles irmãozinhos que chegam em casa gripados e afetam muito mais assim as crianças menores. Inclusive, nós estamos tendo muitos casos das crianças recém-nascidas, justamente por isso. Eles são acometidos através dos pais ou dos seus irmãozinhos ou outros familiares. E daí, essas crianças são os casos mais graves, inclusive. Fatores de risco aqui no HGE, esses casos que chegam, tem preocupado realmente? Tem preocupado porque essas crianças, elas têm evoluído muito para a pneumonia, por ser justamente de baixa idade, né? E aí precisando muitas vezes, aliás, de ir para a UTI, né? A higiene é algo importante, o recado aí para as mães, para as pessoas que cuidam dessas crianças, principalmente, vão ter muito cuidado, né? É muito importante, né? E aquelas mães que estão amamentando, não é para deixar de amamentar, de forma alguma. Só que é para, por exemplo, se a mãe gripar, então ela ter o cuidado de lavar as mãos, de colocar uma máscara para poder cuidar dessa criança. Mas não vai deixar de amamentar. Mas no momento que a criança está dormindo ou fica lá no bercinho tranquila, então a mãe deixa lá. Quanto menos ela pegar a criança, melhor. Mas ela precisa cuidar do bebê, sim. E amamentar não é para deixar de forma nenhuma, porque o leite materno é muito importante para melhorar as defesas dessas crianças. Doutora Josane, agora com relação à sintomatologia, a necessidade de exames. A sintomatologia, como eu já falei, a criança começa com quadro respiratório, com a coriza, com a tosse, febre, às vezes sem febre. E a necessidade de exames, se a criança chega com muito desconforto, aí a gente pede um raio-x de tórax para ver se tem já comprometimento, se tem uma pneumonia. É verdade que a incidência maior está nas crianças? Com certeza, nas crianças menores. Menor de 1 ano, é muito mais frequente. O aconselhamento médico direto aí para os pais, para as mães, para quem cuida de crianças, pode falar. O aconselhamento é que evitar estar nas ruas com essas crianças, ficar mais em casa, a higiene
Agora vem esse período de São João, então muito cuidado, não fiquem com essas crianças na fumaça, junto de fogueiras, que aí torna muito mais perigoso, né? Desencadear não só os quadros de bronquiolite, mas os quadros de asma também. Então, aí o número de leitos se torna difícil até de conseguir, né? Porque a demanda é muito alta. Com as imagens do Chico Nogueira, aqui do HGE, Hospital Geral do Estado, Fernando Palmeira, para a TV Mar da Organização Marcão de Mello, no canal 525, NET, claro. E olha, gente, vamos agora conversar, né, bater um papo sobre o interesse de todo trabalhador, viu? Após julgamento, o Supremo Tribunal Federal formou maioria pela decisão de que empregadores não precisam justificar formalmente a demissão de um funcionário, validando então um decreto presidencial de 1996. Muita gente, após saber disso, ficou assustada, né? E agora? Vou poder ser demitido de qualquer forma? Mas a gente vai explicar tudo agora com o advogado trabalhista Henrique Messias, está aqui com a gente. Muita gente ficou de cabelo em pé, né, Henrique, quando soube dessa decisão, mas a gente já conversava aqui em off e você já explicava que tudo continua como está. Então explica pra gente por quê. Bom dia. Bom dia, Porlane, bom dia aos amigos que nos acompanham através da TV Mar. Satisfação estar aqui novamente. Porlane, na verdade, essa decisão do STF, ela não teve nenhuma mudança no que a gente já pratica no nosso dia a dia. A situação continua como está. Continua sendo possível as empresas demitirem os seus empregados sem apresentar uma justificativa, ou seja, fazer a rescisão sem justa causa. Mas vamos lá, o que foi discutido durante esses 25 anos no STF? Vamos entender. Veja, Paulo, a nossa Constituição de 88, ela já diz que a relação de emprego, o empregado, ele deve ser protegido contra a dispensa arbitrária, que é exatamente a rescisão sem justa causa. No entanto, a Constituição disse que essa proteção deve acontecer através de uma lei complementar, que seria uma lei produzida pelo Congresso Nacional. Essa lei, ela nunca foi produzida, a gente não tem essa lei complementar. Então, a própria Constituição disse que, enquanto essa lei não vier, a empresa que rescindiu o contrato sem justa causa precisa pagar a multa de 40% da FGTS, que é aquela multa que a gente sabe que é paga quando o trabalhador é demitido sem justa causa. Em 96, o Brasil, 88 a Constituição, em 96, o Brasil participou de uma convenção da OIT que disciplinava essa situação. E a partir de então, as empresas precisariam justificar, apontar o motivo da rescisão do contrato de trabalho de seus empregados. Não seria mais possível fazer rescisão de contrato sem justa causa. O motivo podia ser um motivo econômico, podia ser um motivo de inadequação do trabalhador àquele cargo que ele desempenhava, no entanto, precisaria existir um motivo. Em 96 ainda, o presidente à época, FHC, ele, através de um decreto, afastou essa convenção da OIT e voltou a multa de 40% da FGTS. O que o STF discutiu foi exatamente isso, Porlane. O FHC, à época, podia fazer, através de um decreto, afastar essa convenção da OIT e depois de 25 anos a decisão foi que o FHC podia sim, o STF entendeu que o FHC podia sim, através de decreto, afastar essa convenção da OIT. As empresas não precisam justificar o motivo da rescisão do contrato de trabalho e as empresas podem continuar demitindo seus trabalhadores sem apresentar uma justificativa, ou seja, sem justa causa, desde que paguem as verbas rescisórias que são devidas, que são as verbas de aviso prévio, de 13º, férias proporcionais e a multa de 40% prevista na Constituição em virtude dessa rescisão imotivada. Muito bem. Se esse cenário mudasse, como ficaria? Você acredita que seria benefício para o trabalhador e para o empregado? Como fica? Veja, de certa forma, sim. Se a votação fosse diferente no STF, se o STF entendesse que esse decreto... porque foi 6 a 5, né? Isso, olha, foi 6 a 5. acirrado. Se um ministro votasse de forma diferente, a decisão seria que as empresas, a partir de agora, precisariam apresentar justificativa para a rescisão do contrato de trabalho. A partir de agora, a empresa não poderia mais, por exemplo, chegar para o trabalhador e dizer: olha, você está demitido, a partir de amanhã não precisa vir. Ela precisaria dizer: você está demitido, o motivo é este da sua demissão, e ela teria, inclusive, que provar que esse motivo realmente aconteceu.
esse motivo poderia ser discutido na Justiça do Trabalho. E aquele trabalhador poderia voltar ao trabalho se a Justiça entendesse que aquele motivo não seria suficiente. Então, na verdade, as empresas não precisariam mais pagar a multa de 40% da FGTS, porque ela deixaria de existir. No entanto, as empresas precisariam provar o motivo da demissão e, se essa prova não fosse suficiente, o trabalhador poderia voltar ao trabalho. Então, o trabalhador perderia a multa de 40%, mas ganharia essa possibilidade de voltar ao trabalho se aquele motivo que foi apontado não fosse o suficiente. Então, a gente acaba perdendo na questão da estabilidade, né? É o que a gente, seria um emprego privado, mas sim, com características de emprego público, com uma estabilidade a mais. Perfeito, Paulane. Os empregados públicos, né, aqueles servidores, que não são servidores, né, são trabalhadores de entes públicos, mas que são empregados, são regidos pela CLT, eles têm essa necessidade da justificativa. Então, os empregados que estão vinculados a empresas particulares, empresas privadas, teriam também essa necessidade de apontamento do motivo pelo qual a rescisão está acontecendo. As empresas precisariam justificar e apontar esse motivo e ser o motivo que realmente, né, justificasse essa rescisão do contrato de trabalho. Então, passaria a existir, sim, essa necessidade e uma certa estabilidade se o motivo não fosse o suficiente. Muito bem, então, tudo permanece no cenário que a gente já está habituado a ver. Eu queria que você encerrasse só para a gente, Henrique, passando informações a respeito do que seria uma justa causa. Perfeito, Paulane. Tudo continua como está. É possível hoje a empresa rescindir o contrato de trabalho de seus empregados sem justa causa, desde que arque com as verbas decisórias devidas, ou por justa causa. Existem algumas situações previstas na legislação que autorizam a rescisão do contrato de trabalho por justa causa. São várias. Exemplos a gente pode trazer como, por exemplo, aquele trabalhador que falta diversas vezes sem apresentar uma justificativa. Aquele trabalhador que se atrasa diversas vezes sem apresentar uma justificativa. O trabalhador que, por exemplo, ofende o colega de trabalho, sendo essa ofensa, Paulane, uma ofensa física ou uma ofensa moral. O trabalhador que abandona o emprego. Todas essas situações configuram justa causa e, em acontecendo, a empresa pode rescindir o contrato através da justa causa. Muito bem, muito obrigada, Henrique, pela tua participação aqui no programa. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade, Com certeza. Muito obrigado, estou à disposição. E olha, gente, a partir de hoje, dia 1º, os estados vão sofrer uma mudança na cobrança, no formato da cobrança do ICMS sobre a gasolina. Aqui em Alagoas, isso vai representar uma redução de 0,6% no preço do combustível. Vamos entender mais? Fernando Palmeira traz detalhes para a gente. Todo mundo de olho na bomba da gasolina, do óleo diesel e tudo mais. Os estados estão aí se adaptando às novas regras para aumentar o ICMS dos combustíveis, os derivados de petróleo em geral. Mas aqui em Alagoas, como será? Tem uma boa notícia para você. A Secretaria de Estado da Fazenda está fazendo uma revisão geral e está aplicando sim novas modalidades, mas que Alagoas não vai sofrer, ou o consumidor alagoano não vai ter maiores problemas com os preços elevados, principalmente dos derivados do petróleo. E o gás natural veicular, daqui a pouco você vai saber, porque eu vou conversar com o Jacques Júnior, que é gerente de tributação da Cefaz, Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas, e ele nos fala de como será o procedimento a partir dessa nova modalidade aí de correção dos preços dos derivados de petróleo em Alagoas. Pois bem, aqui em Alagoas a regra ficou para diminuição dos valores do ICMS. Com essa nova modalidade de tributação da gasolina, a tributação monofásica, a gasolina que antes tinha um ICMS de R$ 1,25 por cada litro de combustível, vai ser reduzida a partir de hoje para R$ 1,22 para cada litro de combustível da gasolina. A probabilidade de que o gás natural veicular venha também ter, quem sabe, um controle melhor para evitar um aumento maior, uma vez que o gás não está dentro desse contexto, segundo as determinações do governo federal. Realmente o gás natural veicular não entra nessa nova modalidade de tributação instituída para a gasolina.
Então o gás natural veicular continua com as regras anteriores de cobrança do ICMS, e aí fica naquela sistemática de às vezes sobe, às vezes desce, e a gente tem que ter esse controle efetivamente. Didaticamente, como é que você poderia explicar os percentuais de aumento e que Alagoas, o consumidor alagoano, sai beneficiário com preço, uma alíquota menor? Para a gasolina, cobrando, se a gente fosse cobrar pela regra antiga, o preço, o litro da gasolina, o ICMS do litro da gasolina ficaria em R$ 1,25. Com essa nova modalidade de cobrança do ICMS para a gasolina, fica em R$ 1,22 o ICMS por cada litro de gasolina. Gás natural veicular, que é aqui debaixo do nosso chão, do platô do Pilar, não vai ter ainda essa influência de redução de preço, ou pelo menos a alíquota que venha beneficiar. Mas também não eleva-se. Agora, quais são realmente os combustíveis que, mesmo tendo aumento, não haverá um aumento mais considerável em Alagoas? Vamos começar pela gasolina, óleo diesel, o botijão, o GLP, o gás de cozinha, e também o óleo diesel nessa. Como é que está aí? Isso. Geral. Isso, óleo diesel, gás de cozinha e gasolina, todos eles tiveram redução do ICMS com essa nova regra. A título de exemplo, o óleo diesel saiu de uma tributação antes dessa nova regra de aproximadamente R$ 1,27 de ICMS por cada litro de óleo diesel para 94 centavos de ICMS por cada litro de óleo diesel. Etanol, que também é coisa nossa, está nesse mesmo elenco aí? Etanol está na mesma regra do gás natural, ou seja, continua a regra antiga. Se tiver elevação dos preços, o ICMS acompanha esse valor. Se tiver redução do preço do etanol, aí o ICMS também reduz, mas ele fica variando para o etanol e para o gás natural veicular. Se quiser acrescentar qualquer outra informação para o consumidor alagoano, a notícia não é ruim, não, é boa. Pelo menos nós aqui de Alagoas não iremos sofrer um aumento considerável maior do que as alíquotas de outros estados. Fique à vontade para complementar qualquer informação e orientação. Mas é exatamente isso. E a partir de agora, esse valor de, por exemplo, da gasolina, R$ 1,22, ele fica permanente durante um ano. Se por acaso, imagine que a gasolina vai para R$10, o valor do ICMS continua exatamente o mesmo de R$ 1,22 por cada litro de combustível. Esse aumento de derivado de petróleo é um mal e que realmente puxa a inflação em todo o país, mas em Alagoas, pelo menos, dos males o menor. Não teremos alíquotas que venham a trazer maiores sacrifícios para o consumidor alagoano. E essa é a ótima notícia que a gente veio buscar aqui na sede da Cefaz, Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Alagoas. A gente falou Fernando Palmeira com as imagens de Chico Nogueira para a TV Mar da organização Arnon de Mello no canal 525 NET. Claro. Notícia boa para a gente, né? A gente vai agora para um rápido intervalo, mas no próximo bloco a gente vai trazer para vocês detalhes da notificação que o Procon aqui de Maceió fez à Netflix pela cobrança de senhas extras. É daqui a pouquinho, não sai daí.